Nessa noite, abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler do verso 23 até o verso 29. Gálatas, capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. Gálatas, capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. Palavra do Senhor que nos diz: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos meditar sobre antes e depois da fé. Então, é uma palavra de doutrina. Hoje, assim como em todas as ocasiões, a atenção é extremamente necessária, e é por isso que nós oramos a Deus, pedindo que Ele ilumine o nosso coração. Feche seus olhos, curva sua fronte, permaneça na presença de Deus e faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus no seu coração. Meu Deus, obrigado, Pai, pelas manifestações do Senhor neste culto. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, inspirado o coração dos teus filhos, ó Pai, a se reunir, a buscar o teu nome, a buscar a comunhão com os irmãos. Muito obrigado por isso, ó Pai, que nós mantenhamos, ó Deus, esse desejo, que nós mantenhamos, ó Pai, de fato, Senhor Deus, esse encontro, esta necessidade que temos, ó Pai, de poder expressar a nossa fé junto aos nossos irmãos e dividir essa alegria que o Senhor tem nos proposto, ó Pai. Obrigado por tudo, e agora que nós estamos diante da Tua Palavra, nós suplicamos ao Teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor esclareça o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor traga, ó Pai, o entendimento necessário, a fim de que aquilo que nós ouvimos aqui, nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, ó Pai, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa direção, mudar, Senhor Deus, o nosso caminhar, que em nome do Senhor Jesus, nós tenhamos o Senhor como alvo, ó Pai, e assim possamos andar firmes, ó Pai, de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a fé que o Senhor tem nos proposto, ó Pai. Fala ao Teu povo através deste servo pecador, mas fala conforme o Teu querer. Usa, Senhor Deus, este Teu servo pecador, mas fala com o Teu povo amado, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja Deus, você pode se assentar. Irmãos, irmãs, há uma tendência que vira e mexe e volta aí nas redes sociais, que aparece com frequência aí, que são as postagens das fotos que revelam o antes e o depois. Então, vira e mexe, aparece aí essas manifestações, né? As pessoas querem mostrar ali para os seus contatos como elas estão melhores agora do que estavam há algum tempo antes. E isso se tornou uma coisa muito comum nas redes sociais, né? As pessoas vão postando ali se elas estão fazendo alguma dieta, se elas estão fazendo exercício físico, né? Vai mostrar as diferenças no corpo, bem como algumas pessoas vão mostrar ali o progresso, talvez, em outras áreas, como é que ficou a família após o casamento, ou ascensão profissional, enfim. Então, é fato, isso acontece aí nas redes sociais, sempre as pessoas estão postando aí o antes e o depois, para mostrar as diferenças, né? E sempre pautando que hoje estamos melhor do que antes, 10 anos atrás, 15 anos atrás, enfim. Será, irmãos, que da mesma forma que nós mostramos ali o nosso progresso estético, profissional, familiar, enfim, também nós deixamos claro para as pessoas que nos cercam o nosso progresso espiritual? Será que nós deixamos claro para as pessoas as mudanças
de nós há, 10 anos atrás e como nós estamos hoje espiritualmente. Caminhamos para frente, evoluímos, progredimos na fé. Será que nós deixamos isso claro? Eu pergunto porque eu vejo tantos crentes hoje se submetendo a algumas coisas, irmãos, sabe? Algumas imposições que são inseridas ali no meio cristão e nem mesmo encontram alguma coisa, né, um amparo nas Escrituras Sagradas. Muitas pessoas se sujeitam a algumas coisas que nem estão na Bíblia e aí não fica evidente progresso. Na verdade, o contrário, né? Fica evidente um regresso. Eu ainda estou pensando muito a respeito daqueles dados do IBGE, a respeito do crescimento dos cristãos evangélicos, né, aqui no nosso país. E essa semana eu li um comentário muito pertinente, né? Uma parte da explicação para o crescimento menor nessa última década foi o excesso de política nos púlpitos, o excesso de legalismos levados para os púlpitos das igrejas, né? Porque muitas pessoas não aguentam mais ver cristãos evangélicos aí principalmente se submetendo aí a algumas imposições do tipo: se você é crente mesmo, se você é crente de verdade, então você tem que defender tal partido, tal político, tal nação, você tem que defender tal denominação, você tem que defender tal pastor, você tem que defender tal líder, e por aí vai, impondo isso. Se você não defende essas pessoas, se você não defende essas causas, você não pode ser crente de verdade, você não é convertido de verdade, você está enganando as pessoas. Irmãos, isso gera muita tristeza, muita confusão, muito desgaste, porque esses legalismos em nada fazem a fé progredir. Muito pelo contrário, como eu disse, na verdade atrasam a fé, atrasam o progresso, impedem o progresso da fé. E talvez a foto do antes e o depois, nesse caso, fique a mesma coisa, ou talvez fique pior, né? Isso gera desânimo. Na época do apóstolo Paulo, não tinha redes sociais, não tinha fotografia, não tinha nada do que nós temos hoje, mas nesse texto aqui ele tentou fazer isso com os irmãos que estavam lendo ali na igreja da Galácia, né? Ele estava tentando mostrar para aqueles crentes como é que eles eram antes da fé em Cristo e como é que eles ficaram depois da fé em Cristo Jesus. E isso tinha uma razão muito simples. Alguns mestres judaizantes, você já ouviu falar essa expressão? Os mestres judaizantes são aqueles que queriam fazer com que as leis do antigo Israel, as leis judaicas, da religião judaica, prevalecessem sobre a cristandade. Então esses mestres judaizantes começaram a adentrar as igrejas ali na Galácia, questionaram as bases da fé cristã e começaram a acrescentar ali a salvação pela fé, que o apóstolo Paulo pregava, por exemplo, a observância da lei de Moisés, de novo. Isso era um regresso. As pessoas já estavam lá livres em Cristo Jesus, vivendo um novo momento, mas agora esses mestres judaizantes estavam esperando então o cumprimento de normas, de legalismos, de alguma coisa que você pudesse fazer para te ajudar no processo de salvação. E a mensagem que está por trás desse pedaço aqui da Bíblia, né, desse trecho aqui da palavra de Deus, é que a fé é superior à lei. Porque através da fé em Cristo Jesus, o homem se torna filho de Deus, herdeiro das promessas de Deus, a começar ali em Abraão. Mas antes dessa fé, o homem era escravo da lei. Antes dessa fé, o homem era controlado por ela. Essa lei funcionava como um guardião, como um tutor. Então hoje, irmãos, aqui o meu objetivo é que todos nós possamos perceber a superioridade da fé sobre qualquer legalismo que possa haver, e que a nossa salvação não dependa de nada que não seja fé em Cristo Jesus. Eu quero mostrar aqui para os irmãos como o apóstolo Paulo expõe a vida dos cristãos antes e depois da fé em Cristo. Eu quero que você perceba que as explicações que ele dá, os argumentos que ele usa, e os apelos que ele faz a esses cristãos têm a intenção de evitar que os gálatas percam a liberdade que conquistaram quando conheceram o Senhor Jesus e voltem
a uma prisão, voltem a uma situação ruim, a uma situação de prisão mesmo na lei, nos legalismos. Então, o apóstolo Paulo começa falando a respeito do que era o ser humano, do que eram aqueles crentes antes da fé. Volte aí no texto, então, o versículo 23, e você vai acompanhar aí comigo, ó. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados. Olha, essa palavra é muito importante para a gente entender o sentido que Paulo dá a essa expressão aqui. Nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que a função da lei é uma função pedagógica. A função da lei é auxiliar o ser humano a perceber a sua miséria, a perceber o seu estado dramático, seu estado ruim, seu estado péssimo, de não poder andar de acordo com aquilo que Deus queria. A lei vem para mostrar isso, que nós não temos como cumpri-la. É por isso que Jesus veio, porque nós não podemos cumprir a lei. Olha que coisa. Então a lei tem essa função. E aí, com o advento da fé em Cristo Jesus, poder experimentar a grandeza de Deus, a obra de Deus em nosso favor. Eu li alguns comentários a respeito desse texto aqui. Tem um comentário de Lutero, né? Comentário aos Gálatas mesmo. Então ele fala que a lei humilha, a lei faz gemer, e na humilhação a pessoa busca a mão do mediador, cuja graça e misericórdia tornam tudo muito agradável. E ele continua dizendo que não vai se lembrar do doce aquele que jamais experimentou o amargo. A lei, ela vem como algo amargo, para ser tutor, para ser guardião. Então, olha a figura que o apóstolo Paulo usa aí no versículo 23. Ele vai falar que nós estávamos encerrados na lei. Olha como ele está personificando a lei como um carcereiro que aprisiona alguém, que aprisiona ali um escravo, que aprisiona um prisioneiro, enfim, e mantém ele sob custódia, mantém ele sob tutela, né? Se você olhar o versículo anterior, você vai ouvir ali, vai ver Paulo escrevendo ali, né, colocando ali que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, e agora ele diz que a lei também encerrou tudo debaixo do pecado. É praticamente a mesma coisa. Não é que a lei nos ensina a pecar de forma alguma, mas a lei mostra a miséria do nosso coração. A lei mostra o quanto nós estamos andando longe de Deus, porque, se você se lembra bem, nós estamos estudando isso na nossa escola dominical. Você que não tem vindo, venha para poder estudar. Nós estamos vendo ali os 10 mandamentos, como eles ainda contêm princípios para a nossa vida. Princípios, né? Mas, então, vai mostrar que a lei mostra a nossa miséria. A lei está ali para mostrar que ninguém consegue segui-la plenamente. A lei, ela tem uma função para condenar a todo aquele que tenta segui-la em alguma escorregada, em algum desvio. Então, a lei, ela mostra como nós somos escravos do pecado. Eu quero que você entenda isso. A figura que o apóstolo Paulo usa aqui é como de uma criança sob um disciplinador. Olha o versículo 24 e o verso 25 também, né? De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Essa palavra aí, guardião, ela foi trocada nessa versão aqui, né? Em algumas versões aí deve estar como aio, né? Ou tutor. A palavra que é usada aqui por Jesus, aqui por Paulo, é paidagogos, lá no grego. Você já ouviu essa palavra? Paidagogos? É a mesma palavra que, né, deriva aqui o nosso pedagogo. O pedagogo você já ouviu falar, né? Pedagogo você já ouviu falar. O pedagogo é o quê? Um professor. Ó a Lili é pedagoga, né? Então olha lá. A gente tem aqui uma figura de um professor, só que aqui, nesse contexto, não é a figura de professor que Paulo está levantando aqui.
O paidagogos, aqui o tutor, o aio, né, como é chamado em algumas traduções, era um disciplinador, ele era um escravo que cuidava do filho de um senhor e cuidava para proteger essa criança e para disciplinar essa criança. Né, de acordo com estudo de alguns biblistas, até o próprio John Stott, ele coloca que os pedagogos ali naquela ocasião eram muito severos, a ponto de serem cruéis. Algumas figuras dele lá no passado mostram o pedagogo com a vara na mão, ou com um cajado na mão. E não era correção, era para bater na cabeça mesmo. Era para dar na cabeça, era para corrigir o caminho, para causar uma dor física. Então eu quero que você perceba aqui que o apóstolo Paulo usa essa imagem, usa essa figura para mostrar ali que a criança no tempo dele, obviamente ela sonhava com a emancipação. O dia que ela vai estar livre desse pedagogo, o dia que ela vai estar livre desse guardião, e ela vai ser aceita pelo seu pai como um verdadeiro filho, um herdeiro da sua herança. E é essa a ideia que Paulo coloca aqui nessa ilustração. A lei foi o nosso tutor até Cristo, com o fim de que fôssemos justificados pela fé. Quando chega Jesus, Ele nos justifica. Nós somos encontrados justos em Jesus. E uma vez justificado, então, o homem é aceito diante de Deus. Dessa forma, a lei foi o tutor, a lei foi o guardião, a lei foi o carcereiro que nos manteve até a chegada de Cristo, que nos disciplinou, para que nós pudéssemos viver de uma forma diferente agora, livres. Então, antes da vinda de Jesus, a lei agia como um carcereiro, lançava os crentes numa prisão, como seu guardião. A lei repreende, a lei castiga pelas nossas ações. Mas uma vez que Cristo apareceu, nós fomos emancipados na fé. Então querer voltar ao legalismo é uma loucura. Querer voltar ao passado, querer voltar a legalismos, a coisas infundadas agora que nós fomos libertos, é loucura. E talvez a forma mais, a ilustração que melhor cabe aqui para a gente tentar entender o que eu estou tentando falar, irmãos, é o ciclo de vida de uma borboleta. Você sabe que uma borboleta passa por 4 fases na sua curta vida, né? Primeiramente, a borboleta está dentro de um ovo que a sua mãe coloca ali numa folha firme e essa fase aí ela dura uns 15 dias mais ou menos. É quando o ovo se quebra e sai ali uma larva de dentro. A larva é a segunda fase. E essa larva começa a se alimentar das folhas, começa a passar por diversas mudanças e logo depois de um tempo os fios de seda começam a se formar ali no seu corpo. O que é isso? O casulo, que é a terceira fase já. E depois desse casulo, ele se abre e sai de lá a borboleta livre para voar, alçar voos mais altos. E eu quero que você perceba isso, né? Essa é a quarta e última fase. Não há dúvida, irmãos, da importância do casulo. Ele é importante para o amadurecimento, ele é importante para a vida. Só que você não vai ver nenhuma borboleta já formada tentando voltar para dentro do casulo. Percebe isso? A mesma coisa com os crentes. Se nós somos libertos em Cristo, por que nós queremos voltar para legalismos? A lei teve o seu papel fundamental. A lei teve um papel de condenar, a lei teve o papel de mostrar a miséria do coração humano. Mas agora, com a fé alcançada em Cristo, essa lei ela se torna um princípio de vida, mesmo tendo o seu papel fundamental. A lei agora que nós temos a liberdade, a lei ela vem para aprisionar. E eu quero que os irmãos percebam isso. Seria tolice voltar ao casulo do legalismo, quando nós temos, então, a liberdade em Cristo Jesus. Então, a mensagem que fica aqui para nós, irmãos, é para nós não nos voltarmos para os legalismos
como meio de salvação. Nós não somos salvos porque nós obedecemos à lei de Deus. Presta atenção nisso. Nós não somos salvos porque nós obedecemos à lei de Deus. Nós somos salvos porque Cristo cumpriu essas leis e ofereceu a sua justificação a nós. É por isso que nós somos salvos. Quando o salvo obedece às leis de Deus como um princípio, ele faz isso como fruto da salvação e não como meio de salvação. Nós obedecemos os princípios da lei de Deus, nós obedecemos ao espírito da lei de Deus, porque nós fomos salvos e agora nós vivemos para agradar a Deus. Nós não fazemos isso ainda para sermos salvos, irmãos. A salvação já foi oferecida, isso é graça de Deus. Achar que os teus esforços aí poderão te salvar, achar que nós podemos acrescentar imposições à graça de Deus, é retroceder no legalismo. E isso é uma grave ofensa à graça de Deus. Impor coisas que nem estão na palavra, como eu disse lá no começo. E as pessoas se submetem. A pessoa sai da igreja, vai para outra igreja e vai lá e se submete a essas coisas. Isso é um retrocesso. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, é o que diz a palavra de Deus. O princípio que está nessa lei, ele restaura a alma. Agora, nós não voltaremos ao cumprimento da lei fria, da escrita no papel, para alcançar salvação. Isso mostra muitas vezes que nós anulamos, nós queremos anular a graça de Deus. Essa era a imagem do ser humano antes de conhecer a Cristo. Ele estava preso à lei, ele estava encarcerado à lei. E agora, depois de Cristo, o que é que o ser humano se torna depois da fé? Então a gente falou da foto do antes, né, da foto dos anos anteriores. Agora nós vamos falar da foto atual, da foto recente, da foto de agora, para mostrar que está melhor, né? Olha aí o versículo 26 até o versículo 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo Jesus, o ser humano se torna filho de Deus, herdeiro das suas promessas. Ele passa a integrar uma sociedade onde as barreiras das desigualdades ali são rompidas. Eu quero que os irmãos percebam aqui que, olha, até o versículo 25, o apóstolo Paulo está falando aqui em nós, não é isso? As expressões que estão lá, elas estão em nós, ó, nos versículos anteriores. Estávamos sob a tutela da lei. A lei foi o nosso guardião, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Não permanecemos subordinados ao guardião. Ele está falando de nós. Agora ele muda ali o pronome de nós para vós. Ele está falando diretamente aos Gálatas, ele está falando diretamente aos crentes. E é essa mensagem que está chegando hoje para nós, irmãos, aqui para a igreja. Então, essa mudança de pronome se dá porque os cristãos da Galácia ali, eles precisavam ser impactados. O risco que eles estavam correndo de voltar ao legalismo estava quase que anulando todo o trabalho apostólico ali naquela igreja, todo o trabalho cristão ali naquela igreja. Então Paulo fala diretamente a eles e demonstra quem eles são em Cristo Jesus. Ele monta o retrato do depois, né? Primeiramente ele fala assim: todos vocês são filhos de Deus. Você está acompanhando o texto? Aí você pode falar, tá certo? Todos eles são filhos de... Eu não senti firmeza ainda. Vocês estão com medo de falar, gente? Pode falar, por favor. Todos vocês são filhos de Deus. Aleluia! Todos são filhos de Deus, irmãos. Todos ali, na igreja da Galácia. Essa palavra era dirigida, lembra? Uma vez justificados pela fé, agora os cristãos são filhos de Deus. Olha que coisa, Jesus ofereceu isso a todos que Deus entregou nas suas mãos.
todos os que creem que Ele é o Filho de Deus, foram adotados na família de Deus como filho. Então essa filiação, essa adoção se dá mediante a fé em Cristo Jesus, não é pela observância da lei. Não é observando os 10 mandamentos, é observando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A circuncisão era uma coisa que os judaizantes estavam tentando implementar ali no meio cristão. Circuncisão, que era o sinal próprio da aliança lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Eles estavam querendo impor isso para a comunidade cristã. E como é que o apóstolo Paulo responde a isso, né? Em Cristo nós somos batizados. É o versículo 27, ó. Todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O batismo agora é o meio de inserção, não é a circuncisão. Não é um legalismo, não é uma lei. O batismo agora é o meio de se inserir no povo de Deus, conforme mostra o texto. E isso vem depois da fé. Uma vez que Cristo foi recebido por meio da fé, os salvos estão aptos para o batismo, estão aptos para abençoar a sua família com essa bênção. Eles abandonaram as vestes do pecado, eles se revestiram de Cristo agora. Eles se envolvem com as vestes da justiça de Jesus. E por todos esses salvos serem filhos de Deus, logo, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há liberto, não há homem, não há mulher, todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha o que essa palavra diz, irmãos. Paulo não quer dizer que o Evangelho não reconhece as nossas diferenças aí, porque, né, em outro momento ele fala da igreja como um corpo, ele fala como membros, ele fala da diversidade de dons, de como isso complementa todo o nosso trabalho na igreja. Mas o que ele está mostrando ali é que diante de Deus, todos são aceitos igualmente. Não importa ali a classe social da pessoa, não importa a sua etnia, de onde ela veio, não importa o sexo dessa pessoa, o que importa é que são aceitos por Deus. Nada disso interfere na nossa acessibilidade diante de Deus. Quem é o ser humano agora? Ele é o ser humano livre do poder da lei. Agora a lei ela se torna um princípio. A lei é algo que está no coração. Ela não é algo agora para você, né, marcar. Eu sempre falo isso, para você marcar numa listinha que você vai colocar na sua geladeira, para você ver se eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu não fiz, não pequei. Não é assim que funciona, irmãos. A conclusão do raciocínio aqui do apóstolo Paulo é muito óbvia, lá no versículo 29. Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Uma vez que foram emancipados do seu guardião, emancipados do seu tutor, sabe, emancipados do carcereiro lá, que é a lei, o ser humano torna-se, através da fé, filho de Deus. Faz parte da descendência espiritual de Abraão, torna-se herdeiro das suas promessas, e essa promessa literalmente abrange muitas coisas, só que o apóstolo Paulo está espiritualizando aqui, ligando a salvação a essas bênçãos. A fé em Cristo é superior ao legalismo. Enquanto a lei aprisiona e castiga, a fé liberta da escravidão. Ela adota com amor um filho, torna esse filho herdeiro de uma grande promessa. E aqui eu vou usar uma outra ilustração para traduzir tudo isso. A adoção é um processo muito nobre. Eu tenho um amigo, irmãos, pastor, se eu não me engano ele está hoje lá, ele é um dos pastores auxiliares da IPI de Maringá. Eu já falei dele aqui em outras ocasiões, reverendo Juvenal Neto. O reverendo Juvenal Neto e a sua esposa não podiam ter filhos, e eles adotaram de uma vez só 3 crianças, já há um bom tempo já, tem uns 3 anos mais ou menos, se eu não me engano. A adoção é um processo muito nobre, há crianças que são adotadas quando bebês, mas eu trouxe a imagem desse pastor, colega nosso, para dizer que existem outras crianças que
são adotadas depois de alguns anos morando numa casa de acolhimento. Ele adotou os 3 irmãos e os 3 já bem crescidos já. Uma escadinha, né? Uma criança nessa situação, irmãos, numa casa de acolhimento, ela é protegida, ela é cuidada rigorosamente ali pelos profissionais, mas ainda que essa casa tenha o seu valor, uma casa de acolhimento, uma instituição dessa, não pode dar o mesmo carinho que os pais dariam, a mesma proteção que os pais dariam, e muito menos a mesma herança. Quando uma criança é tirada dessa instituição por adoção, ela ganha uma família, ela ganha amor incondicional, ela ganha uma herança, porque ela se torna, de fato, filha ou filho daquela família. Então aquele que foi entregue a Cristo estava sob a tutela da lei, estava ali encarcerado na lei, foi castigado pela lei, rigidamente, mas agora é inserido na família de Deus por adoção, recebe o amor incondicional de Deus por adoção, e se torna por adoção herdeiro das vitórias da salvação. Irmãos, eu vou concluir dizendo que ninguém pode chegar a Cristo sem passar por Moisés, né? Quando nós anunciamos o Evangelho, a gente precisa enfatizar que o homem está aprisionado na lei. O que vale para quem não está em Cristo ainda é a lei. E se nessa lei tropeça, nessa lei serão condenados. A lei é que castiga, mas essa pessoa pode conhecer a Cristo. E quando isso acontecer, essa pessoa vai perceber como ela é recebida com amor, como ela se torna filha de Deus, herdeira das vitórias da salvação. E aí, você vai encontrar por aí, em vários lugares, 2 tipos de pregação. Você vai encontrar a pregação legalista e você vai encontrar a pregação da graça. A pregação legalista vai ensinar que para você ser salvo, você precisa viver deste ou daquele modo. Você precisa fazer uma porção de coisas e não fazer uma porção de outras coisas. E essa mensagem vai mostrando para o ser humano a sua incapacidade de cumprir a lei, só que ela não apresenta a graça de Deus como meio para alcançar a salvação. É a pregação legalista. É a pregação que exige, que tosqueia as ovelhas, que seca as ovelhas, que mata as ovelhas, para se aproveitar da carne delas, para se aproveitar do que elas têm a oferecer. Essa é a pregação legalista. Agora, a pregação da graça, ela passa pela lei, ela ensina que a lei de Deus é boa, ela ensina que os homens devem ser santos como Deus é santo. Ela mostra a incapacidade que nós temos de cumprir a lei de Deus. A diferença é que essa mensagem focaliza o poder de Deus em nós, focaliza a nossa responsabilidade, ainda que ensine que o ser humano precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor. A graça, a mensagem da graça de Deus também ensina que tanto querer quanto efetuar vem do próprio Deus. Se nós somos salvos, irmãos, então nós somos libertos da lei que aprisiona, até porque se nós somos salvos, os princípios de santidade de Deus são inscritos em nosso coração. E nesse coração salvo, alguns sentimentos vêm à tona, que nos tornam diferentes de como nós éramos no passado. Em primeiro lugar, o salvo vai sentir o horror da sua ofensa a Deus. Isso é o início do processo de conversão. Nós sentimos o horror do que nós causamos, da forma como nós ofendemos a Deus. Em segundo lugar, ele sente tristeza pela sua incapacidade de agradar a um Deus que é totalmente santo. Em terceiro lugar, é aí que vem Jesus. E aí ele oferece a sua justificação pela fé. Jesus aparece e essa pessoa entrega a sua vida a Jesus. E ela passa a sentir o amor do Pai que a acolheu ali na sua família, mesmo sem que ela mereça. Isto se chama graça. E por fim, esse ser humano sente a alegria da salvação, a alegria de uma herança que foi prometida, mesmo que ele não mereça, mas porque ele alcançou pelos méritos de Jesus.
Eu penso, meus irmãos, que se os nossos púlpitos tivessem mais pregação da graça, nós teríamos mais verdadeiros salvos. Talvez menos membros até, nas igrejas. A verdade é essa. Mas muito mais verdadeiros salvos. Então, se houvesse rede social, na época do apóstolo Paulo, eu creio que ele mostraria as fotos do antes e do depois da fé para os crentes ali da Galácia. Como isso não era possível, ele descreveu como era o ser humano antes e como se tornou o ser humano depois. Antes, escravo da lei, como criança sob a tutela da disciplina. Agora, depois da vinda de Cristo, torna-se filho de Deus, herdeiro de uma herança inigualável. Então aquela pergunta que eu fiz lá no começo, ela está valendo ainda. Você que possui redes sociais e talvez vai entrar na tendência de mostrar o antes e o depois, lembre-se da graça de Deus sobre a sua vida. Lembre-se da diferença que é crucial para a sua vida. Lembre-se que você foi resgatado, redimido, salvo, adotado, e agora você se torna livre em Cristo Jesus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos caminhar para o encerramento do nosso culto de louvor e adoração. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Em seguida nós vamos receber a bênção, entoar o amém afro-americano. Vamos nos despedir então deste culto na casa de Deus.